Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Boa Vista por 4-0, o Flamengo atropelou o Boa Vista aí, assumiu a liderança e na próxima rodada já pode sim, vamos dizer assim, ser campeão da Taça Guanabara, dependendo do resultado diante do Fla-Flu. E o Pedro fez um gol, desperdiçou pênalti, perdeu muita chance de ampliar o placar logo no início do jogo, né. E a pergunta é o seguinte: o Pedro mereceu ser vaiado no jogo? Então o Pedro aí, após o jogo aí, ele esclareceu alguns pontos aí, né, sobre o momento dele. É artilheiro, vice-artilheiro do Carioca, mas no Flamengo ele é o artilheiro do Carioca, né, sendo jogador do Flamengo. E ele também explicou um pouco sobre os gols perdidos que aconteceu nesse jogo diante do Boa Vista. Ele falou bem rápido aí sobre esse momento paia e também sobre os gols perdidos no jogo diante do Boa Vista, que o Flamengo ganhou por 4-0. Então vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando seu like. Já deixou o like? Se você deixou o like, muito obrigado. Se não deixou, também obrigado aí. E vamos embora com mais vídeo, galera. Bora. Foram 9 escanteios para o Flamengo e nenhum para o Boa Vista. Então, Elton, conta, você já fez uma introdução de que teria restrições. Mas a gente vai, antes do Elton Serra, vamos com o Pedro Henrique Torre falando ao vivo do Maracanã. Cadê o Pedro? Alô, Pedro. Ah, é o Pedro, jogador, falando ao vivo com o Pedro Henrique Torre. Vamos ouvi-lo. Feliz aqui dentro do Flamengo, né? Isso eu deixo bem claro em todas as entrevistas, né? Mas hoje, claro que individualmente falando, eu sei que não foi a minha melhor noite, né? Se eu tivesse na melhor noite, eu faria 3, 4 gols ali. Mas não vai ser sempre que a gente vai estar no melhor dia, né? Hoje eu reconheço isso. Não só eu, mas ali todos, né? No ataque poderíamos ter feito mais gols ali, né? Criamos muitas oportunidades de gols. Mas fico feliz pelo desempenho que a gente teve, né, num conjunto, num coletivo. A gente sabe que a gente teve um bom jogo, tanto defensivamente na pressão, tanto ofensivamente, criando muitas oportunidades de gols. Mas como eu sempre falo, crescer, evoluir para no próximo jogo, nos próximos jogos, né, ser mais eficientes ali no ataque. Mas é um movimento curioso, não sei se essa é a melhor palavra. Não aconteceu só hoje, aconteceu também no clássico contra o Botafogo. E tem muito uma relação com a entrada do Gabriel e a sua saída, essa coisa do torcedor um pouco dividido. É um excelente momento seu sob o comando do Tite e já vem assim desde o ano passado com os seus números. Como é que é para você administrar um pouco isso e lidar com essa coisa passional da torcida? Porque não é uma vaia por um pênalti perdido ou um gol perdido, como você disse, talvez não tenha sido sua melhor atuação, mas você está num momento sólido no Flamengo. Como é que você lida com isso? Como sempre, né? A pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu, né? Não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, né? Desde quando eu tentei ser jogador, mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre, né, se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, um lado um do outro. Acho que sempre criaram nessa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também, né? Então acho que é o Flamengo que ganha com isso. A gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo. Pedro, foi uma partida muito boa do Flamengo, você mesmo destacou, mas você também fez a ressalva de que como o time perdeu bastantes oportunidades. É algo que vem de bastante tempo no Flamengo, e nesse trabalho do Tite de hoje é uma grande ressalva ainda nesse início de temporada. Vocês têm conversado sobre isso, porque apesar da grande atuação, da grande fluidez ali no meio de campo, também tem 2 meias agora, De La Cruz, Arrascaeta. É o que tem que corrigir bastante nesse setor ali da frente do Flamengo, especialmente? Então, gente, como eu falei no outro jogo, a gente vem conversando isso para no setor ofensivo ali a gente criar mais oportunidades de gols, né? No último jogo a gente criamos muitas oportunidades nesse também, então espero que a gente possa continuar nessa pegada, né? Não só ofensivamente, mas defensivamente a gente não vem tomando gols também. Isso é bom, né, para a consistência do time. Então é o que o professor trabalha, o professor Tite, ele trabalha muito bem durante a semana, né, tanto setor ofensivo e defensivo, mas claro que a gente sabe que está no início do trabalho, né, então a gente possa continuar crescendo e evoluindo com o professor Tite. Pedro, só para aproveitar você aqui rapidinho, porque
O Dorival vai convocar semana que vem, não sei se a gente vai ter outra chance de falar com você. O Dorival foi o técnico que fez com que você chegasse à Copa do Mundo, ou te ajudou nesse processo. E agora ele está do outro lado e o Tite, que foi o técnico que te chamou, está com você. O Dorival falou que ele olharia muito para o futebol brasileiro, que ele acha que o nível aqui é muito alto. O que você espera dessa convocação? Você está criando uma expectativa com isso? Com certeza. Com o professor Dorival eu fui muito feliz, né, aqui no Flamengo. Não só eu, mas todo o time, né, com conquistas muito importantes, né, a Copa do Brasil, a Libertadores, né, e fico feliz por ele ter chegado à seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma, eu trabalho, né, no Flamengo, um clube grande, né, onde é uma vitrine também para mim, né, ele me fez chegar na seleção brasileira, na Copa do Mundo, e é claro que eu, como jogador do Flamengo, tenho que pensar grande e, sem dúvida nenhuma, a seleção brasileira continua sendo, né, um objetivo para mim, né, individualmente falando, e espero que sim, eu possa entrar nesse ciclo e conquistar grandes coisas, não só aqui no Flamengo, mas também pela seleção brasileira. Então o Pedro falando aí com serenidade, né? E com um sorriso no rosto, apesar de falar que perdeu gols, que não estava na melhor noite. Então, olha só, neste ano de 2024 foram 6 jogos e 6 gols. Viu isso? O Pedro perde alguns gols e um pênalti. E o próprio Pedro fala, repito, com serenidade, com um sorriso, com naturalidade, fala também sobre a substituição em que ouviu-se vaia, né, no Maracanã. E tá essa coisa do Gabigol, tem o pessoal que gosta mais do Gabigol, tem o pessoal que gosta mais do Pedro. Também acontece ao contrário, mas a gente ouviu vaia no Maracanã nesta noite de terça-feira. E você começou o programa exatamente falando disso, né? Que o Flamengo goleou, mas que tinha apresentado algumas fragilidades em campo, Elton. Na verdade, Edu, eu acho, e é claro que o Tite pode desmentir, os próprios jogadores, mas fica essa impressão, não só o Flamengo, tá? Várias equipes que vão disputar Libertadores, que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. No estadual, freio de mão puxado. Achando que vai resolver a qualquer momento. Muitas vezes resolve. O Flamengo resolveu cedo o jogo. Mas depois do segundo gol que a gente viu, foi um time com uma rotação mais baixa, muitas vezes na cara do gol, tentando dar um toque a mais, aquele drible desnecessário quando uma finalização resolveria. Faltou um pouco mais de fome para fazer mais. Que no segundo tempo aconteceu quando a Arrascaeta teve os seus lampejos, né, de excelente jogador, um jogador extraordinário com os 2 gols que fez, mas foi um Flamengo que poderia ter dado 5, 6, 7 no Boa Vista com muita tranquilidade. A gente vê fragilidade nessas equipes, né? No jogo contra o Vasco, a gente lembra, né, Edu, um jogador saiu com uma fratura na tíbia, né, por conta ali de um choque. Hoje o jogador se eu não me engano foi o Christopher, né, se eu não estou enganado, que acabou saindo lesionado por conta de... na queda, numa dividida, ele acabou torcendo o joelho. São equipes frágeis nesse sentido também, fisicamente, né? As grandes equipes atropelam na questão física, principalmente no início de temporada, né? Que estão mais frescos, estão sem ritmo, mas estão voltando de férias, estão adquirindo ritmo, mas estão descansados. Então, a gente percebe que a superioridade é muito grande. E isso acabou não se refletindo durante boa parte do jogo. Eu acho que é lógico que o Flamengo, quando subir o patamar técnico dos adversários, vai jogar numa intensidade maior. Não sei se está dosando energia, esperando os grandes jogos, mas é um time que talvez esteja tão acostumado aos grandes jogos, né, os grandes enfrentamentos, que jogos como esses acabam tirando um pouco até o foco dos jogadores. Acaba até tirando um pouco o ímpeto dos atletas. Mas foi um jogo protocolar de um time que era muito superior, que ganhou com muita tranquilidade. E vai aí se garantindo cada vez mais nessa luta pelo título estadual. Foi realmente uma contusão muito feia, muito séria do Matheus Alessandro, né? Aos 16 do primeiro tempo, Matheus o Eric Flores entra no lugar dele. É uma cena bem forte no Maracanã. E a primeira informação é que ele rompeu o ligamento cruzado, que se recupere o mais rapidamente possível. A instituição não foi autorizada pelo árbitro, por isso o Pedro acabou batendo e perdendo. Eu acho que o peso fica muito maior porque o Pedro perdeu o pênalti.
porque ele estava em campo e em campo ele seria o batedor aos 2 minutos do primeiro tempo, aos 49 do segundo tempo, sem o Gabriel em campo. Essa conversa com o Tite, né, que a gente não sabe de longe o que aconteceu, mas há um sinal de positivo de Tite ali. Provavelmente para o Gabriel entrar e ele entrando seria o batedor. Se está frio, se não está, o jogador está preparado para isso, né, para essas situações. Acabou não entrando em campo e o Pedro que bateu. A vaia do torcedor, que não é a primeira vez, né, que isso acontece nos jogos do Flamengo, é justamente por... E a gente já discutiu isso aqui, né, Edu? Justamente pela idolatria que o torcedor tem pelo Gabigol, que é natural. O cara que decidiu Libertadores para o Flamengo. E Libertadores a gente não precisa nem usar o plural, porque já é plural, né? Então é um jogador fundamental para a história do Flamengo. E o Pedro, acho que ele foi bem consciente, ele foi muito inteligente, inclusive, na zona mista, quando ele praticamente dá o livre-arbítrio para o torcedor, que ele tem que dar mesmo, porque o torcedor ele se manifesta da forma que acha melhor, dentro, obviamente, de uma sociedade equilibrada. As vaias, os aplausos na arquibancada são totalmente válidos. E cito o Gabriel, né? Ganhamos coisas importantes aqui juntos. Um cara que ele sabe que é importante para o Flamengo. Então ele conseguiu sair muito bem nessa história. O titular é ele, né? E quem escala é o Tite. Eu acho que essa briga não é entre os dois. Sim. E já começou falando dos erros, com naturalidade, já admitindo que não foi uma noite excelente. Foi uma boa colocação do Pedro mesmo. Vamos ouvir o técnico Tite falando agora, ao vivo no Maracanã. Ele se aproxima, ele tem como objetivo, é um início ainda de formatação, são jogadores, quando entra um jogador só, diferentemente de uma equipe base, ela já é uma situação diferente. Então nós todos estamos ajustando e procurando esse ponto de equilíbrio. Em termos de número, eu busco sempre, quando um saldo de gols ele é elevado, ele dá um indício de uma equipe equilibrada. Tite, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil, boa noite. Tite, pelo segundo jogo aqui no Maracanã, o Pedro sai vaiado, né, quando substituído, e o Gabriel entra ovacionado. Né? Eu queria saber de você como é que faz para gerir uma situação dessa no meio de uma disputa entre dois atacantes de alto nível. E o Pedro hoje poderia ter feito mais gols, a bola acabou não entrando. E essa pressão, né, em cima de um e de outro, do próprio Gabriel também, que pareceu meio ansioso hoje, querendo fazer o gol dele também. Como é que você administra essa situação em cima deles dois e essa pressão que um tem por conta do outro? Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não alguns torcedores eles colocam dessa porque estilos às vezes tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente se pegar uma grande parte da torcida não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei, e eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazia um tempo muito grande que eles não faziam. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro... E chegou aqui, ele estava... Dei continuidade, porque ele já estava jogando... Ele começou a fazer uma série de gols, como é uma situação agora. Mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, para o nosso canal. E o Flamengo venceu 4-0 o Boa Vista aí, né? Se consolida na liderança do Campeonato Carioca. Próximo jogo do Flamengo é um teste, né, muito importante diante do Fluminense aí, né? Acho que é o principal teste do Flamengo nesse primeiro trimestre do ano e pensar no resto da temporada aí. E é aquilo. O Flamengo jogou bem,
foi a melhor partida do Flamengo. O volume de jogo que o Flamengo criou no primeiro tempo foi uma coisa absurda. O Pedro tranquilamente poderia ter terminado o primeiro tempo, né, com 3 gols aí, né? Então é aquilo, o mal do Flamengo é que geralmente quando ele cria muitas chances de gols, ele também acaba desperdiçando. E isso já não é de agora, né? Então o próprio Pedro falou aí durante o vídeo que ele não estava num dos seus dias, né? Bem, fez um gol, e foi um lance numa jogada do Cebolinha, né? Individual. Se eu não me engano, a origem do lance foi um escanteio cobrado muito aberto. Ele pegou do outro lado lá e acabou cruzando na cabeça do Pedro. Pedro teve uma boa impulsão. Depois Pedro teve 2 lances ali, acho que primordial, principalmente no primeiro tempo, que ele perdeu. Uma foi uma cabeçada praticamente embaixo da trave, né, que ele perdeu. E a outra, que ele recebeu um lançamento, eu não sei de quem, agora eu esqueci o nome. Não lembro de quem foi. Ele recebeu o lançamento, dominou no peito e finalizou por cima do gol, né? Então é aquilo, acho que essas 2 principais chances aí, após o gol que ele perdeu. Pedro jogou bem para mim? Jogou bem sim. Jogou bem. O time do Flamengo inteiro jogou bem. Só que o Flamengo ele brinca de perder gols. Então, contra um jogo já estava obviamente resolvido ali com 12 minutos de jogo ali, 13. Já estava 2-0 o Flamengo e o Flamengo já tinha resolvido a parada. E depois o Flamengo começou no segundo tempo a administrar. Primeiro tempo era para ter dado uns 5-0 tranquilamente. Luiz Araújo jogou bem, fez um gol, jogou bem. Ele não ficou muito fixo na ponta esquerda do campo, direita do campo. E a gente observou também que ele sempre se movimentava, ia lá para outro canto, voltava a marcar. Então o Luiz Araújo fez uma excelente partida. E uma coisa que eu não me tocava, e nessa partida eu acabei me tocando, entre Luiz Araújo e Mbappé, eles têm muita semelhança. Não é na questão de futebol, né, em si. Na questão de futebol. Luiz Araújo e o Mbappé têm uma questão muito semelhante em questão de finalização. Eu tô falando no futebol, mas no futebol apresentado dentro de campo. Mas no quesito finalização, os dois têm uma coisa muito semelhante. É que os dois, geralmente, quando vai finalizar, ele sempre finaliza no contrapé do goleiro. Nunca, eu tô aqui na ponta esquerda, vou bater finalizando, abrindo, chutando, né, lá no outro canto. Ele sempre bate no contrapé do goleiro. O Mbappé é uma finalização característica dele, né? Sempre bate no contrapé do goleiro. E o Luiz Araújo é assim, né? A gente só perceber os gols do Luiz Araújo são assim. Ele corta para a esquerda, tu pensa que ele vai bater lá no outro canto, né? A bola pegando uma curva, abrindo assim, para entrar no gol. Não, ele sempre bate fechando, sempre bate no contrapé do goleiro. E na maioria das vezes é gol porque os goleiros não espera uma finalização dessa, né? Isso é uma característica primordial do Mbappé, que dificilmente os goleiros pegam. E o Luiz Araújo, eu comecei a perceber isso hoje, né? Já tinha um tempo, mas eu não vinha falando aí. Então, a característica do Luiz Araújo finalizando, né, é muito semelhante para mim ao do Mbappé. Bate fechando, corta para a esquerda e bate no contrapé do goleiro, né? Igor Jesus, muito bem. Jovem, jogou mais uma vez muito bem aí. Sobre a dupla de zaga, não tem nem o que falar. Jogaram muito bem, Davi Luiz jogou muito bem. Rossi foi mero espectador na partida. Rossi nem jogou, né? Vamos dizer que o Rossi nem jogou, ele ficou só de olhando, né? O Varela jogou uma boa partida, o Wesley também entrou no segundo tempo, faltando uns 15 minutos ali mais ou menos, né? Sempre é um bom futebolzinho ali, né? Deu pro gasto ali. Então o Vinha, ele entrou bem. Ele jogou muito avançado, o jogo já estava resolvido já, então ele jogou muito avançado ali. Fazendo aquela dupla ali com o Bruno Henrique. Foi uma boa estreia do Vinha. Bruno Henrique ainda... Henrique e Gabigol tem que se provar muito ainda para voltar ao time titular. Eu acho ainda que o Bruno Henrique ele tá bem mais perto de ser titular do que o Gabigol. Eu concordo com isso. Só que é aquilo, o Cebolinha nesse jogo aí jogou bem. Então, obviamente que a titularidade de
Henrique e Gabigol estão bem longe ainda, né? Ah, jogou um jogo mal? Cebolinha jogou um jogo mal? A gente vai começar a questionar porque o Bruno Henrique não é titular. Aí o Cebolinha jogou bem? Ah, o Bruno Henrique vai ter que esperar, né? Faz parte. Bom, mas esse aí, tamo junto. O melhor jogador pra mim dessa partida foi o Mito Arrascaeta, 2 gols e vários lances perigosos, jogadas impressionantes dentro de linha. Então aquilo, acho que o Arrascaeta foi o melhor. O De La Cruz também jogou muito bem. Jogou um pouco mais recuado ali pra saída de bola ali como volante. O De La Cruz jogou muito bem. O Arrascaeta, sem palavra, com... E o Ayrton Lucas muito bem. Eu acho que o Ayrton Lucas estava de uma sombra para ele. Acho que ficou bem, né? Em resumo aí, o Flamengo jogou muito bem. Acho que agora a própria Real vai ser domingo com 4 horas da tarde. Beleza? Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. E é isso aí, tamo junto.